Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar de suinocultura. E antes da gente começar esse bate-papo, eu queria avisar para vocês, deixar um alerta que estamos nos últimos dias, até amanhã é possível que você, agricultor, participe do concurso aqui do Notícias Agrícolas, que vai eleger a melhor história de um agricultor. Tem prêmio, tem o reconhecimento por essa história e, de tabela, o reconhecimento pelo trabalho de todos os agricultores desse Brasil. Então assista o vídeo que vai rodar, que vai apresentar certinho para vocês como participar. Premiação da melhor história de um agricultor no Notícias Agrícolas. Queremos que você seja porta-voz de si mesmo, nos conte sua história no agronegócio brasileiro e participe dessa premiação. Mande seus vídeos e fotos para o nosso WhatsApp, anote aí, 19 99767 0241. Confira as regras no noticiasagricolas.com.br. No nosso menu, basta procurar pela aba Especiais. E, sem demora, vamos começar esse bate-papo. Eu estou aqui com o Jacir José Dariva, que é presidente da Associação Paranaense de Suinocultores e vai nos trazer, então, um panorama de como que está esse mercado por lá. Seja muito bem-vindo, Jacir. Boa tarde, Letícia. Boa tarde ao pessoal que acompanha Notícias Agrícolas. É uma alegria falar novamente contigo e com teus ouvintes. Jacir, como que está a média de preço pago pelo suíno aí no Paraná, no mercado independente? Olha, o pessoal está trabalhando em torno de 6,50 até 6,80 nas granjas. Alguma coisa, um pouquinho mais, até R$7 entrega nos frigoríficos. Então, essa é o patamar agora dessa semana que estamos já quase terminando ela, né, para questão de venda de suínos. E esses preços que a gente tem, então, sendo praticados nesse momento, quando a gente compara com os custos de produção, quanto que está girando mais ou menos o custo para produzir 1 quilo de suíno? Olha, nós fizemos um levantamento agora, há poucos dias, junto com a FAEP, do custo de produção da suinicultura paranaense, de todos os setores, inclusive da suinicultura independente. E há 15 dias atrás, 18 dias, o custo de produção, nós estávamos trabalhando pertinho dos R$9, algo parecido de R$9. Então, se a gente for ver essa diferença que existe hoje no custo de produção com o que o produtor está ganhando, como dizem as pessoas que vivem esse meio, nós temos que ter uma vocação especial para produzir suínos, para produzir uma das maiores proteínas do mundo, né? Mas é a realidade que o produtor paranaense, principalmente, vive hoje. E, Jacir, essa diferença, então, entre o preço pago ao suinocultor e o custo de produção, isso, no final das contas, dá um prejuízo de mais ou menos quanto por animal vendido? Olha, hoje nós estamos pertinho dos R$300 por animal vendido de prejuízo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do peso que esse animal sai da granja. Mas se tivesse normal, o pessoal entregava 110, 115 quilos das granjas, esse prejuízo seria R$300. Hoje, o pessoal está entregando um pouquinho mais leve os animais para evitar um prejuízo maior, porque se sabe quanto mais ele fica na granja, mais ele come por dia. E isso vai aumentando o prejuízo, na verdade, né? Então, os produtores estão diminuindo o peso na entrega dos animais. E isso diminui um pouquinho o prejuízo, mas o prejuízo é do mesmo jeito, R$250 a R$300 por animal entregue. E, Jacir, a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, principalmente a questão do milho safrinha. Muitas regiões produtoras do Brasil sofreram com estiagem e depois com episódios de geada, gerando uma quebra de forma generalizada, em alguns estados um pouco mais, em alguns um pouco menos. Aí no Paraná a gente vê uma situação bem complicada. Como que você, enquanto liderança na suinocultura paranaense, enxerga esse horizonte, principalmente para a questão do milho? Olha, o milho vai ser uma das commodities que dificilmente vai retroceder na questão do preço.
mas existe, eu acho, bastante especulação também quanto à quantidade de milho que nós vamos colher. Eu estou agora no sudoeste do Paraná e aqui não vamos ter a safra que tivemos no ano passado, não vamos ter grãos bons que nem o ano passado, mas eu acredito que o que vai ser colhido vai servir para a alimentação de animais. Então, assim, estamos na expectativa, já começou a colheita em alguns lugares, que nem eu falei, não vai ser aquela safra, mas vai suprir, eu acho, uma parte do consumo, principalmente aqui do Paraná, essa questão do milho safrinha. Não podemos pensar que ele vai alavancar, produzir bastante para fazer com que esse mercado retorne ao patamar abaixo que está. Mas eu acredito que subir muito por falta de milho também, eu como produtor dos dois lados, suínos e milho, não vejo essa possibilidade de acontecer a curto prazo. E Jaci, a dinâmica de mercado aqui no mercado interno, no mercado brasileiro, onde que está ficando preso essa venda de suínos, né? Que a gente tem os suínos saindo da granja, a gente tem o frigorífico abatendo e temos uma população consumidora que está consumindo menos carne porque está mais descapitalizada, mas essa população, ela parou de comer carne suína ou não se está conseguindo repassar os custos para frente? O que está acontecendo nessa linha? Olha, se a gente for analisar essa parte da comercialização, antigamente a gente via que a indústria bancava bastante a diferença. A indústria era o balizador do preço inicial nosso para o final lá do mercado. Hoje, a gente sempre falando com o pessoal da indústria, vendo as tabelas da indústria, eles não estão mais fazendo esse estoque de matéria-prima. Então, o que sai do campo vai direto no mercado. E lá no mercado, o consumidor não parou de consumir, aumentou o consumo, na verdade, de carne suína, porque é uma das alternativas que sobrou para ele, um pouquinho mais baixo do que a carne de gado. Mas eu vejo uma disparidade muito grande entre o que o produtor ganha no campo e o que o produtor paga lá no fim da linha. Então, nós teríamos que ver esse problema. A indústria, a gente já sabe que ela está repassando esse preço normal. E nós teríamos que trabalhar alguma coisa em cima, na verdade, dos mercados, nos mercados, para tentar diminuir a margem dos mercados. Porque no passado, não muito distante, os mercados ganhavam em cima da carne suína. O lucro, vendiam a carne de gado a preços irrisórios para ganhar em cima da carne suína. Agora, a carne de gado está valendo bastante. Então, na verdade, de repente, essa cadeia está ganhando as duas pontas, porque não pode o produtor ganhar tão pouco, a indústria no meio repassar só as margens, pequenas margens que é mostrada no dia a dia, e nós, consumidores finais, pagarmos tanto pela carne suína. Jaciri, nessa situação, então, que a gente tem esses preços baixos pagos ao produtor, um custo de produção muito alto, a gente sabe que a suinocultura é uma atividade de ciclo longo, não dá para diminuir a produção, reduzir a produção de uma hora para outra. Você, enquanto liderança, qual que é o seu recado para o suinocultor para tentar mitigar, para tentar pelo menos diminuir um pouco esse aperto por causa dos custos de produção? Olha, hoje, alternativas também nós temos poucas, né, na questão da alimentação. A alimentação hoje focou milho e soja e nós ficamos sem alternativas, porque o trigo, que no passado era uma alternativa viável, hoje também se tornou uma alternativa inviável para a alimentação de animais. Então, o produtor, só resta uma coisa para nós produtores, começarmos a trabalhar a questão de produzirmos mais animais com menos fêmeas no campo, aumentar a produtividade de nossas granjas. Não tem outra alternativa para nós produtores. Ou vamos logo 30, 32, 33, 35, 36 animais, que nem tem algumas granjas
já no Brasil produzindo, ou nós vamos estar na mira daquelas pessoas, daqueles produtores que daqui 2, 3 anos não estarão mais no campo. Seria uma pena a gente perder produtores, Letícia, porque a gente sabe que o mundo inteiro está atrás de mais proteína, mas os produtores, na verdade, já estão chegando no limite de endividamento nos bancos, endividamento nas cooperativas, e assim, nós não podemos, Letícia, só focar o independente. Os produtores de integradoras também estão, assim, só sobrevivendo, eles não estão fazendo dinheiro com o que estão produzindo hoje. Então, não é um privilégio só do independente essa questão de aperto financeiro. O independente, sim, está passando por uma dificuldade muito maior do que os integrados. Mas, assim, é um ciclo que está acontecendo na suinicultura que nos preocupa, e o que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo, é tentando colocar nas granjas, deixar só os animais mais produtivos, fazendo uma limpa zootécnica nas nossas granjas. Não temos outra alternativa de amanhã, depois, produzirmos a mesma quantia ou mais animais com menos fêmeas alojadas. E, Jacir, a gente já está no dia 21 de julho. O que dá para se esperar do mercado da suinocultura paranaense, pelo menos até o final do mês? Esses preços eles devem cair, o preço pago ao suinocultor, ou ao menos se manter? Eu acho que ele vai se manter com alguma coisa até de alta. A procura está sendo boa. Nós temos, o pessoal entra em desespero quando se vê aqueles números de exportação, 97, 98 mil toneladas. Mas eu acho que graças a isso, nós não temos as nossas granjas com animais represados. Então, a exportação está dando um alívio para as granjas. E isso faz com que os preços, daí para baixo, acho que não tem perspectivas. Os compradores, os frigoríficos estão colocando aos produtores que dificilmente vai baixar disso. Então, a procura tá boa por animais, os animais não estão com excesso de peso, e isso vai facilitar, de repente, a comercialização desses animais aí na indústria. Certo. Jacir, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, e vamos torcer que os suinicultores do Brasil inteiro agora tenham mais sorte nos próximos meses aí do que tiveram esses primeiros 7 meses que nós estamos findando o sétimo mês. E vamos torcer também que os nossos consumidores terminem essa pandemia aí rapidamente e todo mundo trabalhe e tenha dinheiro no bolso para consumir mais carne. E a nossa a carne suína, principalmente, como todo mundo sabe, ela é a mais saborosa e uma das melhores carnes do mundo hoje. Certo, Jacir, muito obrigada. Estivemos aqui, portanto, com o Jacir José Dariva, que é presidente da Associação Paranaense de Suinocultores, e nos trouxe, então, detalhes de como anda o mercado da suinocultura lá no estado. Segundo ele, por cada animal vendido no mercado independente, o prejuízo ao produtor é de cerca de R$ 250 até R$ 280. Isso porque a média de preço do quilo do suíno vivo está em torno de R$ 6,50 até mais ou menos R$ 6,80, e os custos de produção já estão chegando na casa dos R$ 9,00, então uma diferença muito grande. E segundo o Jacir, esse aperto não é só para os produtores independentes. Os produtores que também são integrados não estão saindo no prejuízo, mas também não estão tendo muita margem, não. Tem o preço está muito abaixo do que deveria, e segundo o Jacir, é uma questão da ponta consumidora. Houve reajustes na ponta consumidora, mas isso não se refletiu, então, para o suinocultor que está saindo, então, nesse prejuízo. Mas, segundo o Jacir,
não há uma perspectiva de queda nos preços, pelo menos até o final desse mês, justamente porque nós temos as exportações indo muito bem e não fazendo com que os animais fiquem represados na granja, mas, ao mesmo tempo, os custos de produção também não devem dar folga, principalmente quando a gente fala de milho e farelo de soja. Eu me despeço por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.